esse é o nosso Quiz Time. É uma pergunta que vai gerar uma conversa com vocês. Eu tenho hoje separado aqui 7 perguntas, são 4, uma da Flórida, 3 de Miami e 3 da Disney. A ideia é essa, e algumas delas até são bem difíceis, tá? Mas não faz mal, eu quero contar com o envolvimento de vocês e quero contar com a tentativa de resposta de vocês. Isso é o mais importante. Não se preocupem em acertar. Vamos começar então. Qual seria aproximadamente a população do estado da Flórida? Qual seria a população do estado da Flórida? A querida Helena Jarrara está dizendo 20 milhões. A Thaís Carraca dizendo 21 milhões. Meu querido amigo parceiro Eric Pontolio está dizendo 21,5 milhões. A Beatriz, a Bea Paris está dizendo 22 milhões. A Silvia Goulart está dizendo 21 milhões, tem 20 milhões. Eu sei que talvez vai ter uma confusão, porque o número que eu vou dar para vocês é o número aproximado no ano de 2020. Fábio Fideli falando 22 milhões. A Anete e Leandro Dias, tudo bem, Anete? Tá falando 20 milhões. Vitor Pasquale Veras, meu querido, 23 milhões. O Ronaldo Burbach, 21 milhões. O Renato Posca, o pai do Theo, 22 milhões. Raquel Viana de Souza Baltazar está falando 20 milhões. O critério aqui para essa resposta vai ser o número aproximado que foi revelado no ano passado pelo governo da Flórida como a estimativa do número de habitantes em 2020. Por que estimativa? Porque o último censo, na verdade, ainda não foi calculado. E se você respondeu 22 milhões, tá certo. Estima-se que atualmente a Flórida conta com uma população que se aproxima dos 22 milhões de pessoas. E eu queria trazer essa história da população da Flórida para comentar com vocês o seguinte. Nós estamos sentindo aqui na Flórida, já faz um tempo, mas principalmente agora, uma grande migração. Em 2020, o estado da Flórida recebeu algo como 250 mil novos residentes, e eu estou falando de fluxo de migração interna, doméstica, aqui nos Estados Unidos. Várias coisas aconteceram para contribuir para isso. Tá? Tem toda a questão do Covid e o estado da Flórida. E aí eu acho que é uma das coisas que o governador estava pensando também. Muita gente fugiu de restrições de outros estados, tá? Seja Nova York, seja Califórnia, e veio para cá. O custo de vida em certos estados está cada vez maior. A mesma coisa, Califórnia, Nova York, são estados que têm custo de vida muito elevado, o custo de moradia lá é muito alto, e ainda com esse rolo todo, né? E tem outro detalhe importante, que a Flórida, ela e acaba atraindo muita gente, é uma coisa que eu já falei para vocês. Nós temos aqui o imposto de renda, não só o federal, como também muitos estados têm imposto de renda estadual, e inclusive algumas cidades, como Nova York, têm imposto de renda municipal. No caso da Flórida, a gente não tem esses impostos, é só o imposto de renda federal. O que eu entendo de imposto na Flórida são os impostos, o VAT, né, o imposto que você faz na compra de serviços e produtos, né, e também os impostos territoriais, que é o nosso property tax aqui. Né. O que eu queria mostrar para vocês é que, apesar da gente estar ganhando um montão de gente por ano, a gente ainda não é o estado no maior crescimento, tá? Quem está ganhando mais gente, que passa dos 350 mil habitantes novos por ano de imigração interna, é o Texas, daí sim, depois vem a Flórida, depois vem a Arizona, North Carolina, Georgia, Washington e vai assim. Quem é que está perdendo mais? Tá? Nova York. O êxodo de Nova York é bem grande, eu acho que você tem que imaginar que toda a questão de um Covid trancado em imóveis que são muito menores, pequenos, tal, foi pesado para eles. Seguido de Illinois, que é o Chicago, foi a mesma coisa, e da Califórnia. A Califórnia, apesar de uma qualidade de vida muito legal, é muito cara, tá? Principalmente a parte de moradia é muito cara lá. Vamos para a segunda pergunta. Miami tem o título da maior cidade, ou de uma das top 3 cidades de algumas coisas.
Vocês conseguiriam adivinhar alguma delas? Não precisa adivinhar exatamente aquilo que eu vou falar, que eu separei duas coisas, mas o que você imagina que Miami seria a maior cidade ou uma das top 3 cidades, tá? Seja aqui nos Estados Unidos ou do mundo? A Raquel, a Viana de Souza Baltazar, falando viagem de navio, sim, a Miami é a capital mundial dos cruzeiros. Não é essa que eu separei, mas sim, você tem toda a razão, tá certo. Helena tá falando canais. É verdade, sim, em número de canais. E o Eric tá dizendo número de turistas internacionais, não. Não é. Miami não supera Orlando e não supera Nova York, por exemplo. Porto, mais uma unidade de cruzeiros, exatamente. Clima quente e lindas praias, sim, é a metrópole americana com média de temperatura mais alta. Número de imigrantes cubanos, exatamente, nós vamos entrar aí. Mas eu vou primeiro destacar duas coisas, porque a primeira coisa que eu vou separar para você que eu separei é que Miami-Dade, o condado de Miami-Dade, é o maior condado nos Estados Unidos em produção de vegetais tropicais e de flores vivas. Na área sul, conhecido como Homestead, no caminho para Key West você passa, lá tem uma série de fazendas e é bem interessante. É a cidade mais internacional do mundo. Por quê? Nenhuma cidade no mundo tem proporcionalmente à sua população o número de habitantes nascidos fora de país como Miami. Agora eu vou partir. Terceira pergunta, que é sobre Miami também, derivada dessa informação. Miami tem o maior número de cubanos morando fora de Cuba. Mas existem outros países de origem que apresentam o mesmo caso de grande concentração aqui. Você poderia dar o nome de algum deles? A Anete está falando brasileiros. A Fábio, venezuelanos. A Raquel Viana de Souza Baltazar falando italianos. Vou falar uma coisa, Raquel, tem bastante italiano aqui sim, bastante mesmo, principalmente na região de South Beach, mas eles não montam o tamanho da população, das populações de outros países que tem aqui, tá? Eles não chegam, tá nos top 20. A Thaís Carraca tá me dizendo mexicanos. E eu resolvi fazer o seguinte, já que a gente tá falando de sul da Flórida, eu vou pegar os dados estatísticos de dois condados. Do condado de Miami-Dade, que é aqui em Miami, e o condado de Broward, que engloba Fort Lauderdale, Pompano Beach, essas coisas todas. Depois eu vou fiz uma tabelinha que junta, tá? Então, proporcionalmente, em Miami-Dade, a concentração de cubanos é um negócio impressionante, tá? E a gente tem aqui em Miami-Dade, sim, uma população cubana que é expressiva inclusive politicamente, para eleger deputados, senadores, tudo, eles são muito fortes. Se a gente pegar as duas tabelas, a tabela tanto de Miami-Dade e de Broward, e juntar numa lista só, então eu vou pôr os 11 maiores públicos, e vocês vão ver, olha só a diferença que você tem dos cubanos para os outros. Esses são residentes oficiais, tá? Isso é importante falar para vocês. Colombianos são perto de 150 mil, depois vem os jamaicanos, venezuelanos que já tiveram sua grande força de imigração aqui, inclusive por conta dos problemas da Venezuela. Mas isso é importante comentar para vocês. Ainda existe uma forte imigração de cubanos aqui para o sul da Flórida. Existe sim. É claro que não é daquela forma, com as bolsas, aquelas coisas antigas, que às vezes acontece de vez em quando, mas eles passaram a vir de avião, eles passaram a vir inclusive pela Guiana, porque para você tirar o visto para vir para cá, dos cubanos precisam ir até antes era na Colômbia, agora eles vão para Guiana, tá? E da Guiana eles vêm para cá. E daí você vai dizer, o Brasil, poxa, mas sim, na verdade, vocês têm que se lembrar que fora do Brasil, acho que a maior colônia, se eu não me engano, aqui nos Estados Unidos eu sei que é em Newark, né? Que é na região de New Jersey, do lado de Nova York, e também Massachusetts, tá? Perto de Boston. São duas colônias muito fortes e maiores do que aqui do que a do sul da Flórida. Porque eu vou para uma outra coisa que é bem interessante, que é uma história que não tem nada a ver com população, que é a quarta pergunta, que é aqui de Miami. Não é só o Magic Kingdom que possui um castelo famoso. Miami também tem um. É uma atração turística que fica bem ao sul de Miami. Qual seria o nome desse castelo / atração? Vila Vizcaya?
Vila Vizcaya fica bem ao sul aqui da área central de Miami, ao sul da área central de Miami, ao norte de Coconut Grove. A Helena tá falando Vizcaya também. A Anete tá falando isso é novidade para mim. A Thaís tá falando Vizcaya, eu já fui lindo. Pessoal, não é o Vizcaya. Não é o Vizcaya, que é na verdade uma construção, um palacete, né? Opa! Teve alguém aqui que acertou. Dois já aqui. Aquele castelo de corais, Coral Castle. A B também, Coral Castle. Amigas e amigos, exatamente, eu tô falando sobre o Coral Castle. O Coral Castle Museum, tá? E eu vou contar rapidinho a história para vocês, que existe não só um mistério, mas com uma ligação com Billy Idol. Não sei se você se lembra do Billy Idol, daquele roqueiro que cabelo descolorido e tal. A história do Coral Castle é bem interessante, que na verdade começa com um senhor chamado, na verdade não era senhor na época, um jovem chamado Edward Lidsalknin, tá? Que era da Letônia. E ele, quando morava na Letônia, aos 26 anos, ele noivou com uma menina de 16 anos, chamada Agnes Skvost. Só que a Agnes deu no pé, desmanchou o noivado, e ele, com o coração partido, e ele sempre chamava ela de Sweet 16, a minha doce de 16 anos, ele migrou para os Estados Unidos. Ele passou por alguns estados, passou por Illinois, por Nova York, mas fixou a residência no sul de Miami em 1923, quando ele comprou um pedaço de terra no sul de Miami. Durante os próximos 20 anos, ou seja, de 1923 até 1943, ele sozinho construiu o que a gente chama do Coral Castle, com pedras porosas, que são pedras de corais, tá? E dedicou tudo isso totalmente ao amor que ele tinha pela Agnes. Foram mais de 1.200 toneladas de pedra. Ele construía basicamente durante a noite. E esse é o mistério do Coral Castle, porque de repente, sabe, acabava o dia, de manhã no dia seguinte aparecia lá uma coisa totalmente diferente, tá? Tinha assim uma lua, um berço, ou o castelo em si, tá? E o pessoal começou a achar, inclusive, que eram extraterrestres que ajudavam o nosso amigo Edward, que na verdade não, ele aprendeu com o pai, com o avô, lá na Letônia, técnicas com alavancas. Ele usava vários instrumentos bem até rústicos para alçar essas pedras, tudo. E esse passeio é extremamente interessante. Daí tem uma ligação que eu fui saber há uns 5 anos atrás. Fui eu, a Cândida, a Maria Eduarda e o Pedro. Nós fomos assistir um show do Billy Idol aqui no Seminole Hard Casino. E o Billy Idol, no meio do show, diz assim, ó, tem uma música que eu fiz quando eu visitei Miami e fui visitar o Coral Castle sob a lenda, e ele fez uma música chamada Sweet 16, que eu não posso pôr aqui por questões de copyright, eu gosto bastante dessa música. Sweet 16 do Billy Idol, e ele fala assim, Someone's built a candy castle for my Sweet 16. Someone took her candy brain and filled it in. I'll do anything for my 616. I'll do anything for a little runaway child. Então o Billy Idol nesse show explicou que ele, uma das primeiras vezes que veio a Miami, ele foi no Coral Castle, ficou impressionadíssimo e ficou impressionado com a história do Edward e o amor que ele tinha e toda a devoção que ele tinha. Ele morreu solteiro, tanto que o Coral Castle não tinha herdeiros, foi uma confusão bem grande, inclusive para manter aquilo. Ele é praticamente tombado e protegido, porque é bem interessante. O voo da Sininho do Castelo da Cinderela para a Tomorrowland foi uma atração sempre presente nos shows de fogos do Magic Kingdom. O Luiz está dizendo que sim, sempre esteve lá. A Beatriz Paris diz que acredito que não. A Raquel está dizendo não. A Anete está dizendo sim. Paulo Andreoli dizendo não. A Ana Maria Machado não. A Ana é uma menina ainda, mas tem tempo de Magic Kingdom. A Ana conhece. Fábio Fidel dizendo sim, com intensidade. E o Selby está dizendo, boa pergunta, acredito que não. Vou responder. Não. Por quase 14 anos, o Magic Kingdom
não teve voo da Sininho durante os shows. Isso gera uma confusão, por quê? Porque na Disneyland, desde 1961, inclusive com o Walt presente lá vendo, tá? Tinha um passeio da Sininho, ela não descia para Tomorrowland, mas sim de um cabo que fica entre, e ainda fica, entre o castelo, que é um castelo bem mais baixinho, e o Matterhorn, é aquela montanha-russa, a primeira montanha-russa Disney, na verdade, que foi inaugurada no final da década de 50, que é dentro de uma montanha que imita o Matterhorn suíço. E a Sininho começou a fazer show lá. O voo da Sininho teve a sua estreia na Disneyland em 1961, ou seja, com o Walt Disney assistindo. E a performance era executada por uma acrobata. Na verdade, o nome dela era Ellen, mas era conhecida como Tiny Klein, que tinha, quando começou a fazer o show em 61, ela tinha 71 anos, tá? Olha se fosse hoje. Essa senhora, Tiny Klein, com 71 anos, ela começou a fazer o show. E por que era Tiny Klein? Porque ela era bem pequenininha. Mas ela era uma acrobata famosa, trabalhou inclusive no Ringling Brothers. Ela tinha uma... e foi por isso que a Disney foi chamá-la para fazer isso aí. O que todo mundo fala é que ela era pequenininha, mas ela era muito apimentada, que ela tinha mais ou menos o mesmo temperamento que a Sininho. De temperamento forte ela não era a única. Costumo dizer, não pense no Walt Disney como entre vovô e Papai Noel. Ele tinha um temperamento extremamente forte. E diz que os dois, ele não podia estar lá, ela perto, que era briga, pronto. Então ele evitava ver. Infelizmente, a Tiny, as primeiras férias dela do voo da Sininho foi 3 anos depois, em 1964, ela já estava com 74 anos, e ela não chegou a voltar das férias, porque daí infelizmente, ela constatou um câncer de estômago, se eu não me engano, e ela nem voltou. Mas tinha 71 anos quando ela começou a voar. E tem uma coisa importante, a Sininho lá na Disneyland, atualmente, não naquela época não, mas atualmente, eles têm um sistema que não é um voo, não é como no Walt Disney World, que ela desliza até a Tomorrowland. É mais baixinho, é mais curto na Disneyland. É um sistema mecânico e automático que tem uns trilhos, na verdade, tá? Que ela circula, na verdade. Ela circula e na Disneyland, pelo menos nas vezes que eu assistia, não sei se mais recentemente, tinha um outro detalhe importante. A Sininho não era um face, que a gente chama face character. São os personagens que a pessoa não usa máscara, que é o rosto normal, né? E normalmente, quando você encontra uma Sininho no parque para bater foto, é um face character. No show do Castelo e do Matterhorn da Disneyland, eles tinham ela tem uma máscara de Sininho. E aí sim, por isso que muita gente chega a acreditar que às vezes pode ser um homem, tá? Um homem que esteja fazendo esse stunt, essa performance. A Disney diz que não, quer dizer, muita gente diz que não, a Disney não fala, na verdade, a Disney fala que é a Sininho, né? Mas alguns dizem que não, outros dizem que sim. Tanto na Disneyland e principalmente no Walt Disney World, o peso da fantasia é muito grande, porque as asas, elas não podem vibrar, elas não podem... Então, aquilo é muito pesado, tá? Na verdade, são mais de 50 libras de peso só de figurino. Mas, pelo que consta, no Magic Kingdom e na Walt Disney World sempre são mulheres. Detalhe importante, tá? A primeira vez então que a Sininho apareceu, ela na verdade não foi no Wishes. Foi no show Fantasy in the Sky, que durou por mais de 30 anos. Os Fantasy in the Sky foi de 1971 a 2003. Daí veio o Wishes. O Wishes durou 14 anos, de 2003 a 2017. E depois o Happily Ever After, que é o que, apesar de não estar tendo performances agora, seria o show atual, né? Mas eu queria destacar isso, porque tem tanta gente que chora pelo Wishes. Imagina os que ficaram 30 anos assistindo Fantasy in the Sky. Tem uma bela quantidade de gente que é muito fã do Fantasy in the Sky, que era basicamente um show de fogos só, não tinha projeções do castelo. E depois teve a descida da Sininho, tal, que foi bem legal. Tal. Eu me lembro, um dos primeiros, eu assisti umas primeiras semanas dela fazendo. A ideia original era fazer esse voo eventualmente,
Mas o sucesso foi tão grande que até na primeira noite que elas fizeram o show dela, que foi uma noite de verão, deu 60 mil pessoas no Magic Kingdom. Em 1985 no verão era bater no recorde. Então a Disney optou por fazer todo dia. Já havia acontecendo no Magic Kingdom, algo que o Selby comentou sobre a Disneyland. Já vi outros personagens descer por aquele cabo. Sim, eu já vi a bruxa malvada, e que aconteceu algumas vezes em festas de Halloween. Vamos para a sexta pergunta do nosso Quiz Time. Na Town Square do Magic Kingdom você encontra o Town Square Theatre. Ele já acomodou, como um teatro mesmo, uma atração. Qual seria o nome dessa atração? Esse teatro, você sabe, é aquela construção maior que tem ali o Tony's Town Square, o restaurante, e onde que tem atualmente, você vai bater foto com o Mickey, né? Ali nesse lugar tinha um teatro, na verdade, originalmente teatro. Originalmente aquele prédio era para ser um hotel. Você ter um hotel dentro do Magic Kingdom. Mas isso foi abandonado logo no começo. E a Ana foi lá e está dizendo, nossa, sei que tinha, mas não me lembro. O Eric está dizendo, sei não. Também não lembro, Ana está falando. Tinha uma atração que eu fui algumas vezes e era muito legal. Não só pela atração em si, mas pelo pré e pós-show dela. Era uma atração que era um filme, chamava The Walt Disney Story. Não tem nada a ver com One Man's Dream. Era um filme chamado Walt Disney Story e essa atração rodou. Não é uma atração de abertura do parque, tá? Ela estreou 2 anos depois da abertura do parque, em 1973, e por 23 anos ocupou aquele espaço. Foi até 1996. O que eu gostava, era um filme muito legal, era um filme muito bonito. No pré-show, você tinha coisas fantásticas, relíquias, memorabilia de Disney, tá? Inclusive, o Oscar original de Branca de Neve, aquele que tinha os 7 anões pequenininhos, por muito tempo, a versão original desse Oscar foi exibida ali. Também tinha uma miniatura do Nautilus, daquele do submarino, do 20 mil léguas submarinas, que era fantástico, que foi usado nas filmagens como miniatura para fazer os efeitos, que era muito legal. O teatro era muito bonito dentro. E no pós-show normalmente eles mostravam coisas que iriam ser construídas. Por muito tempo eles tinham uma maquete de uma atração que ficou prometida para o Magic Kingdom por muito tempo e depois foi substituída pelo Piratas do Caribe, que era o Thunder Mesa, ou então que eles chamavam Western River Adventure, que era algo para o Velho Oeste, que o Mark Davis desenhou. Quando eu visitei a primeira vez esse show, em 1980, eu me lembro muito bem de ver as maquetes e a apresentação do Epcot, porque o Epcot ainda não tinha sido inaugurado. Eu fui em 1980, o Epcot foi inaugurado em 82. E eu me lembro de ver a maquete, a apresentação toda do Epcot, e tinha inclusive coisas bem diferentes lá. O World Showcase tinha uma série de outros países, tal, Suíça, se não me engano Israel, tinha vários países diferentes ali. Chamava The Walt Disney Story. Vamos para a última pergunta do Quiz Time de hoje, que é uma pergunta da Disney, que também é do Magic Kingdom. A Fantasyland é a área no Magic Kingdom que acomodou um grande número de atrações que deixaram de existir. Você pode dar o nome de alguma delas? Quais seriam as atrações que deixaram de existir no Fantasyland? 20 mil léguas submarinas, o Selby está falando. Mr. Toad Wild Ride, que é o que a Helena está falando. Então tá, vocês estão acertando boa parte. Vamos entrar na conversa. Primeira que eu vou falar que eu peguei, faltando 2 meses para eles deixarem de existir, foi a Mickey Mouse Revue, um show, uma apresentação de uma orquestra regida pelo Mickey, que aconteceu, era uma atração de abertura do parque, por sinal, nos primeiros anos do parque, era uma das grandes atrações do parque, e ficou até setembro de 1980, e eu assisti ela em julho de 1980. Ela foi depois totalmente desmontada e enviada para Tóquio. E vocês estão vendo nessa foto que tem lá os 3 cavalheiros? Bom, eu já comentei isso aqui, já foi falado em no outro ponto a ponto. São esses 3 cavalheiros são os mesmos animatrônicos que estavam, né? Estão sendo consertados, eles voltarão. Estavam lá no
Grande Fiesta Tour lá no México, no pavilhão mexicano do Epcot. Essa atração era muito legal, tá? E ficava onde? Ficava ali onde está agora a PhilharMagic. 20,000 Leagues Under the Sea, Submarine Voyage, que ficou até por bastante tempo também, de 1971 até 1994, foram 23 anos ali. Ficava exatamente onde é agora a Seven Dwarfs Mine Train, na frente do Ursinho Pooh ali. Qual foi o problema dessa atração? Essa atração, ela dava muito trabalho. Era uma atração fantástica, linda, tá? E por muito tempo, ela ficou parada só assim, o lago e os submarinos parados. Mas o que aconteceu é que ela dava muita manutenção. Operacionalmente, ela era um pesadelo. Não só os submarinos, mas também cuidar da água, havia infiltração, tudo. Foi muito, muito difícil, porque era uma piscina enorme. Eles decidiram daí descontinuar. Já tinha um plano de fazer uma montanha-russa ali para expansão para Nova Fantasyland. Por um tempo, daí eles aterraram e colocaram um playground do Winnie the Pooh. Não sei se você lembra, com uma árvore e tal. Por quê? Porque na verdade era um plano de engenharia. Na Flórida, como tem um assentamento do terreno, porque é um terreno sempre poroso e pantanoso, né? Eles têm que colocar terra para tudo ir cedendo para depois construir alguma coisa melhor. Então foi o que eles fizeram ali naquilo aí, e depois eles demoliram o playground e construíram ali a Seven Dwarfs Mine Train. Vamos para a terceira atração que existiu na Fantasyland. Deixa eu tentar aumentar aqui o ritmo. Mr. Toad's Wild Ride, que foi uma atração de abertura também do parque, foi até 1991, deu inclusive protesto, tudo, tá? Esse é um filme meio obscuro, e criaram uma atração na Disneyland que fez muito sucesso, e por isso que ela veio pro Magic Kingdom. Ela veio no Magic Kingdom de uma situação melhorada e aumentada. Eles fizeram 2 tracks diferentes, tá? 2 trilhas. Essa atração ainda existe na Disneyland, que era uma coisa meio estranha, né? Porque na verdade era uma história de dos sapinhos que roubavam carros, e mais pro final da atração eles dão de cara com o muro e vão parar no inferno. Exatamente, eles vão para hell, pro inferno. Pra gente imaginar o politicamente correto. Então é uma atração tão agradável que você morre e vai pro inferno. Pronto. E é exatamente isso que é o Mr. Toad's Wild Ride, que existe ainda na Disneyland. No ano passado, estava com exatamente um ano atrás, que eu estava com o Colin, com o Jason lá. A gente foi no Mr. Toad, e é assim, de cardboard mesmo, não tem animatrônico, nada, muita coisa é com aqueles cartolina e tal. É simples, mas muito, muito legal a atração, muito agradável. Vamos para a penúltima, que é a atração que é no mesmo lugar, que existiu no mesmo lugar que foi a Mickey Mouse Revue, e foi antes do PhilharMagic, que é a Legend of the Lion King, que era um show que foi de 1994 a 2002, que era um show de marionetes bem grandes. Era um show muito bonito. Eu gostava muito dessa atração. Era um show atração, né? Que ficou lá por um tempo. Acho que muitos de vocês aqui já viram. Era muito legal, grande mesmo, assim, os marionetes grandes, inclusive alguns, no caso do Rafiki, que era personagem mesmo. Era um show bem bonito. A última atração que eu vou destacar aqui foi a Snow White's Scary Adventures. Eu gostava bastante, eu costumava chamar de Trem Fantasma da Snow White, que foi de 71 a 2012. Ainda existe na Disneyland e recebeu agora recentemente, ninguém ainda pôde curtir porque está fechado lá, recebeu uma reforma e alterações legais, tá? Talvez deixaram ela um pouquinho menos assustadora, que era bem assustadora para algumas crianças. A versão original do Snow White era muito mais assustadora que a Haunted Mansion. Sim, bem assustadora. Muitas crianças saíam chorando. Sim, eu não saí chorando. Adorava. Eu gostava bastante daquela atração da Snow White. Foi esse o Quiz Time de hoje.